Boa noite, pessoal. Meu nome é Valdemiro Francisco Rosa, para quem não me conhece. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante, um tema que vem caindo bastante em concurso, bastante na prova da OAB e que muita gente confunde. Aberratio ictus. Primeiramente, vamos entender o que significa aberratio ictus no seu conceito. Para o direito penal, aberratio ictus é o erro na execução ou por acidente. Primeiramente, eu vou explicar para os senhores e senhoras um exemplo simples e rápido para que os senhores possam pegar e entender. Eu quero matar A. Erro e acerto B. Vou responder por tentativa de homicídio ou por homicídio? Eu vou responder por homicídio, preservando a característica da vítima pretendida. Por quê? Porque o aberratio ictus tem uma teoria. E essa teoria é muito importante. A teoria da equivalência. Por que teoria da equivalência? Vou dar para os senhores mais um exemplo. Eu pretendo matar meu pai. Atiro, erro e acerto outra pessoa. Eu vou responder como se tivesse matado meu pai, com aquela agravante do artigo 61, inciso 1, a linha E, que é a agravante de praticar crime contra ascendente. Mas aí você me pergunta, por que, Valdemiro? Que eu vou responder pelo crime com essa agravante, sendo que eu não matei meu pai? Por que dessa teoria? A teoria da equivalência é para isso. E temos que observar o artigo 73 do Código Penal. Por que temos que observar esse artigo? Porque ele trata do erro na execução. E vamos entender então o que diz esse artigo. Quando o agente, por erro ou acidente, acerta ou atinge pessoa diversa, responde como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Por que isso? Porque de um outro artigo, o artigo 20, parágrafo 3º. E o que vem a dizer esse artigo 20, parágrafo 3º? Se eu errei na minha execução e acertei outra pessoa completamente diversa da que eu pretendia, eu vou responder como se eu tivesse praticado o crime contra aquela pessoa. O exemplo do pai. Eu queria matar meu pai, matei uma outra pessoa que não tinha nada a ver comigo, não era parente, não era nada. Por que eu tenho que responder? Por que disso? Errou, vai prevalecer as características da vítima pretendida. E quando eu atiro, mato a pessoa pretendida e acerto outra pessoa, eu vou responder por um homicídio ou 2 homicídios. Nesse caso, a gente vai aplicar a regra do artigo 70 do Código Penal. O que vem a dizer o artigo 70 do Código Penal? Vamos analisar. O agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Neste caso, se for idêntico, vai pegar a pena mais alta. Entendeu? Se for idêntico, pega a pena e aumenta de 1/6 até metade. Por que isso acontece? Porque são aplicadas as penas cumulativamente quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Entendido? 2 homicídios, pega 1, aumenta de 1/6 até metade. Aí a doutrina divide esse instituto em 2. Aberratio ictus em sentido amplo, aberratio ictus em sentido estrito. No primeiro caso, a pessoa atingida, nesse caso a pessoa que eu queria atingir, não é atingida. Só se atinge um terceiro ou terceiras pessoas. Entenderam? Eu quero acertar A. Acerto B, C, D
mas não acerta o A. Entenderam? Na segunda, que é o sentido amplo, a pessoa pretendida é atingida e também se ofende segunda ou terceiras pessoas. Entendido? Como se vê o aberratio ictus, qualquer que seja a hipótese, há sempre uma relação pessoa-pessoa. Leia-se: o agente pretendia atacar uma pessoa e por acidente ou por erro na execução atinge pessoa diversa ou atinge a pessoa que queria, assim como a terceira. A relação se dá sempre entre seres humanos, correto? Quando se trata da relação coisa-pessoa, o Instituto muda de nome. Chama-se aberratio criminis, que é o artigo 74 do Código Penal, que eu vou explicar esse assunto futuramente, porque o nosso foco aqui hoje é só aberratio ictus. Aberratio criminis a gente vai tratar futuramente em um outro vídeo, talvez pode ser até o próximo, vou pensar ainda, né? Então vamos lá. Primeiro, da aberratio ictus em sentido estrito, observa-se aqui que a teoria da equivalência, aquela que eu expliquei a vocês anteriormente, que vai prevalecer a característica da vítima pretendida. E nesse caso vai se dividir em duas subespécies: por erro na execução e por acidente. Ah, mas por que vai ter que dividir por erro na execução e por acidente? Porque por acidente muda. Por erro na execução não, mas por acidente vai mudar um pouco a história aí, correto? Vamos entender então o erro na execução. Aberratio ictus em sentido estrito, por erro na execução, a pessoa pretendida está presente no local. Isso é fato, ela está presente ali, mas não é atingida. Eu miro nela e acerto outra pessoa. O agente quer matar A e acaba matando B. Responde pelo crime normalmente, porque a pessoa atingida se equivale à pessoa pretendida, que é a teoria da equivalência que eu falei para vocês. Agora vamos falar sobre o crime único. Por que você vai entrar nesse assunto? Porque ele também dá um pouco de confusão na hora de você analisar esse fato. O crime único, considere-se que um terceiro foi atingido, a pessoa pretendida não foi alcançada, só se pode falar aqui em crime único. Isto é, há um crime, A disparou contra B, errou e matou C. Nesse caso, devemos desconsiderar a pessoa pretendida, entendeu? Ademais, para o efeito da pena, é como se tivesse atingido a pessoa que queria, que é aquele artigo 20, parágrafo 3º que eu expliquei para os senhores. Errou na execução, vai prevalecer as características da vítima. Aquela pessoa que eu tinha a intenção de matar ou a intenção de lesionar, da ação ou omissão que você queria. Exemplo: A quer matar seu próprio pai. Errou. Matou uma outra pessoa, vai responder pela agravante praticada contra acidente. Igual eu expliquei para vocês lá atrás. Agora eu vou explicar para os senhores um outro exemplo. E se o agente queria matar Antônio, errou, matou José, disparou novamente contra Antônio, mas mais uma vez errou, matando Joaquim. E aí? Id iuris. Há nessa situação dois homicídios dolosos, autônomos. O que vai fazer nesse caso? Nesse caso, vai aplicar a regra do crime continuado, que é o artigo 71 do Código Penal. Correto? Vamos tratar agora da diferença
entre aberratio ictus por erro na execução e error in persona. No erro sobre a pessoa, ou error in persona, exemplo. Vou colocar o exemplo da favela de São Paulo, em que um traficante queria matar um policial e acabou matando um padre por equívoco. Não há aqui erro na execução. Ocorreu aqui um erro de representação. Por que um erro na representação? O agente representa mal, equivoca-se sobre a pessoa da vítima. Na aberratio ictus por erro de execução, o que existe é uma inabilidade na execução. O sujeito representa bem a situação, veja com clareza a pessoa pretendida, não se equivoca sobre a pessoa que se desejava alcançar, mas erra nos meios da execução. Outra diferença importante na aberratio ictus por erro na execução: a vítima avisada está presente nos fatos. O error in persona, a pessoa não está no momento do fato. Está uma outra pessoa parecida e o agente equivoca-se e acerta ela. No erro sobre a pessoa, a vítima pretendida não está presente no local, em nenhum momento do fato. Por isso que nesse caso aqui não aplica-se a teoria da equivalência. Pelo erro in persona. Entendeu? Em concomitância dos dois erros, é perfeitamente possível poder haver erro de representação, assim como erro na execução ao mesmo tempo. E o erro por acidente? O que vem a ser? O aberratio ictus em sentido estrito. Por acidente, a pessoa pretendida também não é atingida. Mas, diferentemente da aberratio ictus por erro na execução, a pessoa visada pode estar ou não presente no local dos fatos. A mulher pretendia matar o marido e colocou veneno na sua marmita. Mas foram seus filhos que acabaram morrendo por ter ingerido a refeição. Neste caso, a pessoa que ela pretendia estava no local, só que terceiros que acabaram morrendo ao invés da pessoa pretendida. E o aberratio ictus por acidente e error in persona, neste último caso, como vimos, há um erro de representação, o sujeito representa mal a realidade. No primeiro, não existe erro na representação, sim um acidente. Ou seja, a vítima visada não é atingida por um acidente. Vamos tratar agora do aberratio ictus em sentido amplo. Ocorre quando também é atingida a pessoa que o agente pretendia ofender. Ele atinge quem queria, A. Além disso, também um terceiro, B, ou terceiros. Esse terceiro ou terceiros, é atingido ou são atingidos por erro na execução ou por acidente. O agente, com uma só conduta, ele atinge duas ou mais pessoas. Uma ele queria alcançar, que era A, e outra B foi atingida por acidente ou por erro na execução. Isso se chama aberratio ictus em sentido amplo ou com resultado duplo. Não podemos confundir essas questões. E como que fica a responsabilidade penal neste caso?
O agente responde por crime doloso em relação a quem o agente queria atingir, bem como o crime culposo quando um terceiro também for afetado. Se o agente mata as duas pessoas, temos um crime doloso e um crime culposo, em concurso formal, artigo 70 do Código Penal. É aquilo que eu falei para os senhores. Vai pegar a pena do mais grave e exasperar. Entendido? Se forem iguais, pega uma pena, aumenta de 1/6 à metade. Um crime doloso e outro crime culposo em concurso formal. Aliás, concurso perfeito. Por quê? Não há desígnios autônomos em relação às duas mortes. Entendido? E se a gente tentou matar Antônio e matou João, tentativa de homicídio culposo mais homicídio culposo. E se o agente matou Antônio e João não morreu? Homicídio consumado doloso mais lesão corporal culposa. Sempre há um concurso formal. Sempre há. Não esqueçam disso. Sempre há um concurso formal. E se tentou matar Antônio e João, embora também atingido, não morreu? Tentativa de homicídio doloso mais lesão corporal culposa. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero ter tratado do assunto da melhor forma possível e que realmente vocês tenham pegado a informação que eu pretendia passar para vocês, porque esse instituto, ele é sim, aparentemente ele é muito fácil, mas ele tem vários subitens, várias regrinhas que, se você não prestar atenção, vai acabar errando uma questão que aparentemente é fácil. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o joinha, ative o sininho para receber os vídeos que ainda virão quando eu colocar. E peço aí desculpa porque está sendo o meu primeiro vídeo tratando de assuntos importantes. Espero que futuramente a gente possa melhorar cada dia mais. Então, um abração a todos, uma boa noite e fique com Deus.